Fala aí, galera do YouTube, aqui fala Gabriel, trazendo para vocês a continuação do nosso curso de desenvolvimento para Android. E a partir daí agora nós vamos fazer uma aplicação que vai chamar novas activities, ou seja, novas telas dentro da nossa aplicação. Então, nessa aula a gente vai fazer um layout bem simples e também vai fazer as funções no código Java. Então, primeiramente vocês vão abrir o Android Studio. Depois disso vão aqui em File, New e New Project. Depois disso vocês vão colocar um nome para a sua aplicação. Eu vou colocar o nome New Activity. E o Component Domain, vocês podem colocar o que vocês quiserem. No caso eu coloquei aqui Universo do Android e vou clicar em Next. Lembrando que nessa parte do Component Domain você tem alguns requisitos obrigatórios. Você não pode utilizar algumas letras que estão disponíveis no seu teclado. Então vocês geralmente coloquem letras simples e tudo junto ou separado por underline. Como mostrei aqui. Vou clicar em Next. Depois vocês vão escolher o nível da API que vocês vão trabalhar. No meu caso aqui eu vou colocar 4.4 KitKat. Por quê? Porque como tem a disponibilidade de 19 opções diferentes para você, por exemplo, trabalhar no seu aplicativo, que seria o número de APIs disponíveis, que são 19. Então, se você estivesse fazendo uma aplicação real, basicamente você iria utilizar uma versão que, além de ser uma das versões mais utilizadas, uma versão que tenha várias opções para você utilizar quando for desenvolver o seu aplicativo. Então, como vocês estão vendo aqui a tabelinha, 4.4 KitKat, API nível 19, e vou clicar aqui em Next. Depois disso, vocês vão selecionar a activity que vocês vão querer trabalhar. No caso, eu vou colocar uma empty activity, porque eu vou fazer do zero o layout do aplicativo. Clicar em Next e vou deixar a activity principal com o nome main activity mesmo. E depois disso, vou clicar em Finish. Como vocês estão vendo aqui, o nosso projeto abriu. E agora nós vamos fazer os 4 botões que iremos utilizar na nossa aula. No caso seriam 4 botões que vocês podem estar personalizando aí com 5, 6, depende de quantos botões a tela principal da aplicação vai ter, ou se não, alguma subtela que depois você colocar essa nova Active para rodar, ter outra tela após ela. Então, basicamente aqui, eu vou criar um linear layout para que ele fique tudo um abaixo do outro e no centro da tela. Então, vamos aqui colocar linear layout. Vou colocar match parent para que ele ocupe basicamente a tela toda. E eu vou tirar essa opçãozinha aqui, já que eu não vou estar utilizando coisas mais avançadas, e vou copiar isso aqui. Clicar em Ctrl X e clicar em Ctrl V. Vocês estão vendo? Posso apagar isso aqui. E vou ter que apagar também essa parte aqui, já que eu não posso ter duas propriedades iguais dentro do Match Parent. Vou aplicar também aqui a propriedade Match Parent. E vou ter que aplicar também a orientação do Linear Layout. Android. Como vocês estão vendo aqui, ó. E depois disso, vou clicar em Ctrl X nessa tag que está sendo fechada e vou clicar em Ctrl V. Como vocês estão vendo, ó, a nossa propriedade já está funcionando perfeitamente da forma que nós queremos. Para ficar mais organizado e os botões ficarem no meio da nossa tela, eu vou colocar aqui uma propriedade de gravidade. No caso, Android, Gravity. E vou colocar Center Horizontal. E vou colocar Center Vertical. Como vocês estão vendo aqui, ó, já centralizou. Nós não vamos precisar desse texto para fazer nossa aplicação, mas eu vou colocar aqui menu de opções. Como vocês estão vendo, vai ficar aqui. Vou dar uma aumentada nesse texto.
colocar 20 dp. E tá aí o nosso texto maior. E agora, nessa parte que iremos fazer do curso, eu vou adicionar 4 botões. Digamos que ele vai para 4 telas diferentes nessa aplicação. Então, vamos adicionar aqui uma propriedade button. Vou colocar como wrap content para ele acompanhar até o próprio tamanho do texto. E vou colocar aqui um text dentro do botão com botão 01. Como vocês estão vendo ali, ó, ele já aplicou as propriedades. Posso colocar aqui também uma propriedade margem para ele dar um espaçamento do menu de opções. Android, margem, layout margin. Vou aqui para layout margin top e vou colocar 5 dp. Como vocês estão vendo, ó, ele já fez o distanciamento entre o botão e o texto. Eu vou estar sempre usando essa propriedade aqui para distanciar os outros botões também. No caso, a gente vai copiar e colar. E vou adicionar também um ID dentro da propriedade do botão. Vamos aqui, ó, mais ID, vou colocar botão 01. Como vocês estão vendo aqui, vai ficar dessa forma. Esse vai ser as propriedades que estaremos utilizando nesse botão, por enquanto. E depois disso, vou copiar e colar 4 vezes para que tenhamos 4 botões diferentes. Vamos mudar todas as IDs, já que não podem ter IDs iguais. Pode até ter textos iguais, mas não pode ter 2 IDs iguais. E vou trocar também o número do nosso botão. Como vocês estão vendo aqui, ó, estão aqui os nossos 4 botões. E depois disso, eu vou colocar aqui para compilar no emulador, só para vocês terem uma ideia de como vai ficar, basicamente. Não vai ter função nenhuma, então assim que você clicar no botão não vai acontecer nada. Só talvez faça o efeitozinho básico do Android pelo fato de ser um botão, mas de resto não vai acontecer nada. Pode ser que demore um pouquinho para iniciar o emulador do Android aqui, mas assim que abrir, a gente já vai deixar aqui aberto para não precisar carregar novamente. Como vocês estão vendo aqui, ó, faz até o processozinho aqui, mostra nessa barrinha aqui embaixo, ó, waiting for charge device to come online. Vou fazer aqui o factory data reset do dispositivo, já que deu erro. Vou dar um pause enquanto estamos esperando. Bom, galera, já que o emulador do próprio Android Studio não abriu, eu vou estar abrindo aqui o Genymotion, que eu já ensinei vocês a configurarem anteriormente nos vídeos anteriores. Vou estar utilizando aqui a versão 6.0 do emulador, mas já tem a versão 7.0. Se vocês quiserem dar uma conferida também, só vocês baixarem. E vamos esperar fazer a inicialização. Como está abrindo aqui, vou dar uma ajeitada. Para vocês fazerem a indentação do código, vocês apertarem Ctrl Alt L aqui, para ele fazer a organização. E como vocês estão vendo aqui, já abri o emulador. Vou clicar aqui para fazer a compilação, Genymotion. E como vocês estão vendo aqui, ó, os nossos 4 botões estão aparecendo de forma como mostra aqui na parte de visualização, de pré-visualização de como ficaria no app. Então, está tudo de acordo. Vou fazer só uma separação aqui para ficar um pouco mais organizado. E depois disso, que já tivermos a nossa interface pronta, vamos aqui agora para o nosso código.
Primeiramente, como vocês estão vendo aqui, está vazio, basicamente, e vamos ter que fazer as declarações das propriedades de tudo que estamos utilizando. Como nós só estamos utilizando a opção button dentro do Android Studio, então vamos primeiramente criar um private. Depois disso, a propriedade button. Vemos aqui que ele carregou a biblioteca do button. Import android.widget button. Depois disso, nós vamos declarar os nomes das nossas variáveis que estaremos utilizando, né? Então, vou colocar botão 01, vírgula, botão 02, vírgula, botão 03, vírgula, botão 04. Vamos colocar aqui o ponto e vírgula. Vocês também podem colocar cada um individualmente se quiserem, não é proibido. Por exemplo, se vocês quiserem botar private button, aí quiserem copiar isso aqui, botar aqui embaixo, private button botar outra coisa, 05, ponto e vírgula, vai funcionar da mesma forma. Mas pra ficar um tanto que tudo numa linha só, podem deixar dessa forma também. Bom, após termos feito a parte da declaração aqui do private button e a declaração também das variáveis que estaremos utilizando, que seria botão do 1 até o 4, nós vamos fazer aqui a atribuição dentro do onCreate. Já que o onCreate é a primeira coisa que o Android iria fazer o reconhecimento e iria compilar de primeira, digamos assim. E nós temos que fazer aqui a atribuição para que ele reconheça como de primeira forma, em primeira mão, o comando. Então, nós vamos fazer aqui, vamos copiar as variáveis que declaramos ali em cima com uma igualdade, né, para fazermos a atribuição, e após isso vamos declarar novamente a opção button aqui. Depois disso, vamos fazer a opção find view by ID, e depois disso, nós vamos carregar o que nós declaramos aqui como um ID dentro do XML. Então nós vamos utilizar uma propriedade do Android chamada R, depois ID, ponto. E após isso, nós vamos botar a opção aqui, botão 01. Por quê? Porque é basicamente o ID que nós aplicamos aqui. Então ele já vai estar puxando o XML para dentro do código. Digamos que seria uma biblioteca do Android que está fazendo toda essa manipulação do código em XML para que traga para dentro do código. Depois disso, nós vamos fazer a mesma coisa com os outros botões também. Vamos colocar aqui botão 2, 3 e 4. E vamos aplicar agora 2, 3 e 4 aqui também. Contanto que tenha sempre o mesmo nome que foi aplicado aqui, tá? Se ficar diferente, vai dar erro. Geralmente, se der algum erro aqui, nós temos aqui o logcat do Android. Então, vai mostrar todos os erros que acontecerem dentro da aplicação aqui. Após que nós já tivermos declarado as nossas opções, nós vamos agora criar as telas que estão faltando, né? Que no caso são 4. Vamos aqui na opção Java, New Activity, e vamos adicionar uma nova Empty Activity. Nós podemos colocar qualquer nome, vou colocar aqui tela 01 e clicar em Finish. Como vocês estão vendo aqui, ó, já abriu uma nova tela vazia. Vamos criar outra tela. E como vocês podem ver também, nós, quando criamos essa questão da nova Activity, nós criamos a parte de layout e criamos a parte de um novo Java também, já que cada tela tem um Java individual. E recomendo vocês fazerem também dessa forma. Vocês podem fazer de forma um de cada vez também, mas quando a gente cria uma nova tela, no caso, nós temos que declarar aqui no manifest. Senão, a aplicação também não vai reconhecer isso como se fosse uma tela, ou senão como uma opção também que você pode gerar dentro do Android. Então, basicamente você tem que colocar aqui essa opçãozinha
que já é gerado automaticamente quando você cria por essa opçãozinha que eu fiz também. E depois disso, nós vamos fazer a criação das outras telas. New Activity, Empty Activity, tela 02. Vamos fazer esse processo 4 vezes. Pronto. Após isso, nós já vamos ter aqui todos os arquivos prontos para fazer a nossa chamada das novas telas. E vamos agora voltar para a Main Activity, já que é nela que estão os botões e que estão chamando as opções. Vou fechar aqui por enquanto essas novas janelas que foram criadas. Pronto, estamos aqui na nossa tela principal de novo. E nós podemos também fazer de uma outra forma esse processo que eu vou ensinar agora. Existe uma opção dentro do código que se chama Set on Click Listener. Isso seria o quê? Uma chamada para o botão fazer um processo, digamos assim. E também nós temos a opção onClick, que é aplicada direto no código XML, que você pode botar a mesma classe aqui, cria uma nova classezinha aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Porém, eu prefiro dessa forma, até porque se você for utilizar opções mais avançadas, dessa forma eu acho bem mais simples de fazer essa atualização desse código. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma nova declaração. Vamos botar de novo o botão 01. E agora vamos adicionar um parâmetro. Aplicamos a opção do ponto aqui e vamos botar Set on Click Listener. Como vocês estão vendo aqui, ó, foi criada essa opçãozinha, mas ainda não tem um parâmetro aplicado do que exatamente ele vai fazer essa opção. Então vamos fazer aqui. Se estamos fazendo uma opção de chamada, vamos colocar uma nova chamada. New on Click Listener. Como vocês estão vendo aqui, foi criada a opção. Vocês estão vendo aqui, foi criada a opção. E agora, nós vamos fazer a nova chamada. É bem simples, nós podemos também fazer, no caso aqui, uma funçãozinha orientada a objetos, colocando, por exemplo, botão 01 Activity. Aí clicamos aqui Alt Tab, Create Method. Nós vamos criar, no caso aqui na Main Activity principal. E como vocês estão vendo, ó, como estado private, nós vamos criar aqui agora uma opção chamada Start Activity. O que essa Start Activity vai fazer? Vai dar uma ignição para que a próxima tela seja chamada. Então, a tela 01, ela vai ser chamada após que você der um Start Activity, declarar a classe atual e declarar a próxima classe que vai ser chamada. Então, Start Activity. Agora nós vamos aplicar a funçãozinha newIntent, já que se trata de um novo código a ser chamado, ó. Vemos aqui que já foi carregada a biblioteca intent. E agora nós vamos fazer a declaração. Main Activity, Activity atual, ponto class. E agora vamos adicionar a activity que nós queremos. Tela 01, ponto this. Perdão, é o contrário aqui. Agora sim, tá certo. Desculpem aí, eu coloquei ao contrário. E agora nós vamos testar a nossa aplicação e ver se está tudo funcionando conforme programamos dentro do app. Vamos ver aqui, ele vai fazer o reinício da aplicação. E se clicarmos no botão 01, fez uma nova chamada de uma nova tela. Então é basicamente isso, é bem simples, bem fácil de vocês fazerem. Todos esses códigos vão estar disponíveis aí no GitHub. E para voltar à tela, vou fazer também uma videoaula futuramente para
adicionar aquele botãozinho de voltar aqui em cima, é só clicar em voltar e nós vamos ter a opção de voltar. Então, se você clicar botão 02, botão 03, 04, você não vai ter nenhuma opção, já que não foi declarado nada. Então, ó, se vocês verem aqui, eu posso fazer essa mesma opçãozinha aqui dentro, ó, que vai dar o mesmo resultado. Vou clicar para compilar novamente. E botão 01. Como vocês estão vendo, ó, a mesma coisa aconteceu. Então, a única coisa que a gente fez foi fazer uma funçãozinha orientada a objetos, para que essa opção ficasse aqui dentro e, digamos assim, ocupasse menos texto na parte principal. E agora nós vamos fazer a mesma coisa para todos os outros botões. Vamos copiar e colar o mesmo código. Vamos trocar aqui a declaração que fizemos anteriormente, que já estão atribuídas. E vamos também trocar, no caso, as activities, né? Pronto, agora vamos fazer a mesma coisa, ó. Create method, main activity. Isso aqui acontece para ficar do lado de fora da parte principal. Tanto que se você clicar aqui, ó, create method button in uncreate, vai dar aqui dentro, ó, do próprio código. Então o objetivo da gente é deixar do lado de fora mesmo. Create method, perdão, pronto, vai ficar aqui fora agora. Eu gosto de colocar bem organizadozinho para que não haja confusão. E para economizar um pouco de tempo, vou só fazer a troca aqui. Bom, gente, para vocês comentarem dentro do código, vocês têm algumas opções. No caso, vocês têm a opção barra, asterisco, 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 barra. Aqui vocês podem colocar, por exemplo, a chamada da função xxx, digamos assim. Então vocês podem adicionar dessa forma um comentário, ou da forma que é um pouco mais simples. Você bota barra barra e já faz aqui função de chamada. Dessa forma também é bem mais simples. Se você quiser comentar um texto de forma grande, por exemplo, botão 04 aqui, ó, Ctrl barra, vocês fazem um comentário de todas as linhas aqui também. E agora vamos fazer a mesma coisa, só que a única diferença é que vamos trocar isso aqui, né? Já que estamos fazendo a declaração dessa principal, que ponto disse, e depois da classe que estaremos chamando como nova. Então vai ser aqui, ó, tela 02, tela 03, tela 04. Se nós compilarmos, não vai aparecer nada na tela. Então, pra gente ter uma noçãozinha básica de que é a tela 01 mesmo que está sendo chamada, nós vamos adicionar um text aqui. Vou colocar as opções match parent também. Agora vou colocar Android text. E vou colocar tela 01. Vou botar aqui para ficar centralizado. Vou dar uma aumentada também nesse texto, né, para que vocês possam ver de forma melhor. Acho que eu vou botar 30. Pronto, 30. Agora dá pra ver basicamente que é a tela 01 que nós estamos declarando. Então, ele tá fazendo essa conversão automática aqui, que o Android ele teve uma atualizaçãozinha, né? Então, vou aplicar a orientação da mesma forma que tinha aplicado anteriormente. Vou colocar um linear layout aqui. Fazer a cópia, pegar essas opções aqui, colocar aqui dentro, tirar essa opção aqui, já que não pode ter duas. Match parent, oh, perdão.
Vamos botar aqui a orientação. E vamos adicionar a opçãozinha aqui, né? Wrap Content. Já que aplicamos o Match Parameter principal, só botamos o Wrap Content aqui. Também podemos copiar essa opçãozinha aqui para o Linear Layout, para que ele faça a aplicação. Pronto. Basicamente já fizemos a centralização e agora vamos só copiar e colar a mesma coisa para as outras telas. Só que vou mudar o texto aqui para que vocês saibam identificar. Bom, já fizemos para todas as telas aqui, então basicamente já estão identificadas as activities cada uma delas. E vocês podem observar que dentro daqui não tem nada, então você basicamente poderia também fazer a mesma coisa, fazer uma declaração de um private, button, botava o nome da variável, fazia atribuição e depois fazia as opções que você quer. E na próxima videoaula eu vou estar ensinando como adicionar aquele botãozinho de voltar que eu particularmente quando fui procurar isso aí até demorei um pouco para achar, mas depois vi que era uma coisa bem simples de se fazer. Então vamos fazer a compilação final aqui para testar o nosso app. E ver se está realmente funcionando perfeitamente, né? Botão 01 está chamando a tela 01. Botão 02 está chamando a tela 02, ó, como vocês estão vendo aí, ó. Tela 03 e tela 04. Então basicamente está funcionando perfeitamente. Mas e aí, Gabriel? Se acontecesse de eu declarar errado isso aqui e tivesse faltando uma opção, digamos assim, vamos lá, vamos dar um play, ó. Como vocês estão vendo, ó, a Activity parou, já que não temos a declaração, mas temos alguma coisa aqui dentro fazendo uma opção. Então basicamente ele não vai compilar, vai dar erro, vai aparecer aqui no terminal do Logcat. E ó, como vocês estão vendo, ó, isso aqui basicamente vai ser o erro que vocês cometeram, né? Então, ó, é bem interessante vocês observarem isso aqui, porque geralmente vai dar as respostas para todos os seus problemas. Então, é bem simples de utilizar. O Android Studio é um pouco pesado, mas é bem simples de utilizar. Vou tirar aqui o comentário que eu tinha feito, clicar novamente. E como vocês estão vendo, ó, rodou perfeitamente. Então, era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa videoaula. Deixem o seu like aí, qualquer coisa se eu tiver errado em alguma coisa, vocês podem até comentar assim, Gabriel, você disse um termo errado aí e tal. E tendendo a melhorar os nossos próximos vídeos. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês. O código da aplicação vai estar aí no GitHub. Se inscrevam aí no canal. Favoritem os vídeos, deixem seu like que vai ajudar muito para estar fazendo os novos vídeos. É isso e agradeço a todos aí pela atenção.